Bom, gente, olha, nos últimos dias a maior operação de combate à corrupção da história desse país voltou novamente aos holofotes. E o motivo não foram prisões recém-efetuadas de bandidos de colarinho branco ou um novo desdobramento. A Lava Jato, neste momento, é um cabo de guerra que opõe gente graúda. E não tá fácil acompanhar e entender essa história em todos os seus aspectos. Ontem mesmo, gente, o ministro Edson Fachin do STF revogou uma decisão do colega Dias Toffoli, presidente da Corte. Essa decisão determinava o compartilhamento de informações da Lava Jato com a Procuradoria-Geral da República. E para falar sobre esse assunto, gentilmente nos atende o procurador aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima, que integrou por anos a força-tarefa da operação lá em Curitiba. Procurador, muito obrigado por estar conosco aqui no Morning Show. Desejo ao senhor uma boa entrevista e um bom dia. Bom dia, agradeço o convite da Jovem Pan. Procurador, pergunta objetiva, direta, sem rodeios. O que está em jogo nessa história? O que está em jogo, na verdade, é a sobrevivência de um sistema político que usa dinheiro de corrupção para se sustentar. O que nós estamos vendo contra a Lava Jato é uma reação do sistema, de toda a classe política, e tentando sobreviver este modelo de sustentação ilícita da política brasileira. De um lado está o combate à corrupção, de outro, a manutenção do mesmo status quo antigo. Agora, procurador, cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidir, se leva esse assunto ao plenário do STF ou não. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que a decisão de Fachin se prevaleça, independente de ser uma decisão dele, individual, ou do plenário, ou da segunda turma, é indiferente. Porque a decisão de Toffoli, esta sim, era bastante absurda, tomada mais uma vez indevidamente no plantão, uma decisão que novamente bloqueia investigações, bloqueia o trabalho do Ministério Público e torna a Operação Lava Jato muito mais notícia por estar tentando se defender do que realmente fazendo o seu trabalho, que é buscar combater a corrupção. Muito bem, estamos aqui com o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, procurador durante anos da Operação Lava Jato lá em Curitiba. Você que está aí nos acompanhando, seja no rádio e também, principalmente nas redes sociais, se vocês quiserem fazer uma pergunta para o procurador, basta usar um tweet, a hashtag MeiaEntradaOpine, que a Paulinha daqui a pouquinho vai fazer a pergunta. Vamos começar essa rodada, procurador. Esta bancada deste programa possui Adrilles Jorge, Joel Pinheiro da Fonseca, Paula Carvalho, Vinícius Moura, a nossa audiência, mas quem vai te fazer a primeira pergunta é o Joel Pinheiro. Bom dia, procurador. No discurso do PGR, Augusto Aras, ele tem enfatizado muito essa história da quantidade de informações que estaria aí em mãos da Lava Jato no Paraná e que isso seria uma justificativa, então, para ele exigir essas informações. Eu queria, então, perguntar em duas partes. Primeiro, o que tem? Por que tem esse volume tão grande de informações? Que tipo de informações são essas? E outro, qual o interesse do Procurador-Geral da República em ter acesso a isso? Primeiro, nós temos que pensar que a Operação Lava Jato é uma operação que completa mais de 6 anos. Ela tem mais de 70 fases e alguns acordos de colaboração com empresas, o que nós chamamos de leniência, que envolve as maiores empreiteiras do país, pelo menos a Camargo Correia, Andrade Gutierrez e a Odebrecht. Imaginar que hoje um dispositivo qualquer de informática tenha 1 gigabyte, 2 gigabytes de informação, é saber que qualquer busca e apreensão gerará milhares de gigabytes de informação, especialmente as leniências das empresas. O que existe na Operação Lava Jato é um acervo ainda a ser analisado de muitas informações captadas nessas mais de 70 fases. Isso é absolutamente normal e está sujeito à verificação do Poder Judiciário, porque quem defere as determinações. Acho que a gente está com um pequeno probleminha aí na conexão do procurador. Voltou o procurador, produção?
Não, ainda não. João Pinheiro, o que você achou desse início aí de resposta do procurador? Acho que ele voltou. Pois é, acho importante, acho que ele esclarece com bastante objetividade aí por que tem tanta informação. Acho que ele voltou, Joel. Procurador, o senhor me ouve bem agora? Desculpe, mas eu acho que o meu equipamento aqui é sujeito a interferências. Imagina. Pode continuar, procurador. Eu não sei exatamente em que parte eu parei, mas qualquer operação dessa gera centenas ou milhares de gigabytes de informação. Essas captações são feitas com autorização judicial e estão sob o controle da Justiça. O Procurador-Geral da República não tem nenhum interesse geral nessas informações, porque ele não tem qualquer competência, seja para analisar esses documentos, seja para correcionar os trabalhos da Força-Tarefa. Ele não é corregedor. O corregedor é um cargo específico dentro do Ministério Público. Então, eu creio que tudo o que nós estamos vendo é o interesse de controlar informações, o que é muito grave, porque isso está inserido dentro daquele desejo, na minha opinião, do Procurador-Geral e, na verdade, do Presidente da República de submeter a controle a Polícia Federal e, na minha opinião, o Ministério Público. Muito bem, pergunta agora do Adriles. Os crimes brilhantemente apurados pela Lava Jato, como o Caixa 2, por exemplo, e a troca de favores entre empresas que, entre aspas, doam em busca de favores de políticos eleitos, são a base, infelizmente, da cultura eleitoral brasileira. A gente vê o Geraldo Alckmin, o José Serra, eminências pardas e eminências do centrão, da mais baixa esfera política, fazendo essa mesma coisa. O Caixa 2 é entranhado na cultura eleitoral brasileira. Ontem, o ministro Onyx Lorenzoni, que admitiu ter feito o Caixa 2, fez um acordo lá e devolveu 200 mil aos cofres públicos. O senhor acha que esse é o caminho? Porque se a gente for criminalizar todas as pessoas que fizeram Caixa 2 no cenário político brasileiro, a República cai. O senhor concorda comigo? Eventualmente, haveria como, por exemplo, outra pergunta que eu lhe faço, separar o enriquecimento ilícito, o que é muito difícil, né, de separar essa coisa, do benefício da campanha? Essas duas perguntas que eu lhe faço. Eu creio que nós não podemos ser condescendentes com essa prática. Sim. Primeiro, eu não estou falando de Caixa 2 e nem de um mero uso em campanhas eleitorais. Eu estou falando de corrupção. Estou falando de lavagem de dinheiro. Também. Isso que acontece no Brasil deforma todas as licitações públicas. Ninguém paga para não cobrar depois do poder público, e o poder público não produz dinheiro. Esse dinheiro vem da população brasileira. Então, nós não podemos ser condescendentes com isso. Na verdade, nós temos que dizer que tudo o que acontece deforma a nossa democracia. Quem é que pode ser candidato no Brasil se não tiver uma fonte de dinheiro ilícito? Talvez só milionários ou celebridades. E o que acontece hoje no Brasil é que nós temos políticos que têm fonte de dinheiro ilícito ou celebridades e milionários concorrendo a cargos políticos. Isso deforma a nossa democracia. Nós não podemos concordar com isso. Nós temos que acabar com essa prática. Nós não estamos criminalizando a política, mas a política, sim, é que está usando a criminalidade para se sustentar. Visões condescendentes a respeito disso só vão ampliar e amplificar essa prática, porque a cada momento que você cede um dedo, eles logo querem a mão e logo querem o braço. Nós vemos isso com os fundões eleitorais. Um dinheiro que, quando é entregue para o partido, é público, mas na hora de gastar é privado. E nós não temos nenhum controle sobre ele. Procurador, defina então, para o leigo, qual que é a diferença entre Caixa 2, que é uma coisa, entre aspas, banal, mas também criminosa, lavagem de dinheiro e a questão do enriquecimento ilícito. E como é que as pessoas, como é que vocês, procuradores, conseguem fazer essa distinção para colocar as coisas nos seus devidos pingos nos is? Isso é muito interessante. Primeiro que num conceito de corrupção existe sempre um toma lá da cá. Sim. Alguma coisa é feita, é recebida para que haja um benefício atual ou futuro para uma determinada empresa ou um determinado indivíduo. O Caixa 2 é apenas uma doação não contabilizada, mas ela, na verdade, é um artifício, porque muito mais acontece, na verdade, é uma doação
em troca de um benefício esperado no futuro. É o que basicamente acontece no Brasil. Nada é feito nesse Caixa 2, senão com base numa manutenção de um canal aberto para benefícios futuros. Lavagem de dinheiro é tornar esse dinheiro lícito novamente, de alguma forma irregular, como um presente ou um benefício em nome de laranjas. Existem milhares de formas de se lavar dinheiro. Na verdade, o que nós temos no Brasil é corrupção. Corrupção. Acho que nós perdemos novamente a conexão, é isso? Você me escuta, procurador? Ele escuta, mas quem não escuta o procurador somos nós. Adriles, e aí, o que você achou dessa resposta, desse pedaço aí de resposta do procurador? Eu acho brilhante o procurador fazer exatamente esse tipo de distinção. Eu acho só difícil você... quando o procurador fala de Caixa 2, ele está falando exatamente da mesma coisa de doação de campanha. Você recebeu um benefício de uma empresa e essa empresa tem uma intenção de um favor futuro e, eventualmente, você presta esse favor futuro. Isso acontece, infelizmente, Paulo, em 99,9% dos políticos que são eleitos. Estou dizendo que isso é certo? Não. Mas se a gente for apurar a fundo, a gente cairia a República. Eu acho que deveria fazer uma distinção entre essa prática que é nefasta, que é ruim, a lavagem de dinheiro é outra coisa também, tornar esse dinheiro lícito, mas essa prática fazer essa distinção entre isso e o enriquecimento ilícito, como foi o que fez o Lula, quando fez uma reforma do seu sítio, quando recebeu um apartamento diretamente dos próprios bolsos, como tudo indica que é o que fez, infelizmente, o Serra, que depositou lá 40 milhões de sobra de campanha numa conta da Suíça. É muito complicado fazer essa distinção, é muito complexo, é muito difícil, porque é o seguinte, um dinheiro que vem para a conta de um partido para fazer uma campanha de forma ilícita. Você vai ser lícito e ético com um dinheiro que é, na sua origem, ilícita como candidato, e a gente tem que lembrar que o candidato é o responsável direto pela prestação de contas da sua campanha. É praticamente impossível. O cara vai, sei lá... Também, né, Adriles? Oi? É complicado. O enriquecimento ilícito também, no caso... Adriles e Joel, o nosso procurador voltou. Ótimo. Procurador, então, o senhor me escuta bem agora? Escuto. Que bom. Agora o senhor vai ouvir a pergunta do Vini. Vai lá, Vini. Procurador, muito bom dia. Alguns dias pelo Twitter, o ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro compartilhou um vídeo com alguns feitos da Lava Jato e escreveu "Viva a Lava Jato". Essa manifestação do Moro levantou algumas discussões acerca da imparcialidade dele no caso, principalmente depois daquelas mensagens que foram reveladas também no caso que ficou conhecido como Vaza Jato. Eu queria saber, de fato, porque se a gente imaginasse um juiz escrevendo "Viva aos advogados de defesa", seria no mínimo estranho também. Então, eu queria saber do senhor, como é que foi essa relação, de fato, do juiz Moro com os procuradores, se houve, de fato, um distanciamento necessário dele no caso para fazer um julgamento justo, e como que o senhor vê a figura dele hoje também sendo muito criticada por aqueles que um dia já o colocaram no posto de herói? Primeiro, que eu não creio que a manifestação do Viva Lava Jato signifique qualquer questão a respeito da imparcialidade. A Lava Jato é uma investigação que envolve o Ministério Público e diversas outras instituições, Receita Federal, Polícia Federal, mas também envolve a magistratura, porque no final das contas é ela quem decide todas as grandes questões, inclusive no segundo grau, no Tribunal Regional da 4ª Região em Porto Alegre, no STJ, com o relator Félix Fischer, ou no próprio STF. Então, a Lava Jato, na verdade, olhando organicamente, é uma grande operação que participa, inclusive, a magistratura na hora de decidir. Okay. E quanto a Sérgio Moro, eu conheço ele há mais de 20 anos, é um grande juiz, absolutamente imparcial, muito difícil, inclusive, de saber quais são as decisões que ele vai tomar, e muitas vezes nós, da Operação Lava Jato, se eu lembro bem, ficávamos irritadíssimos com decisões contrárias que ele tomava, porque eram muito mais comuns do que se pensa, mas para isso existem juízes, para tomarem decisões, e existe um Ministério Público para recorrer.
Isso faz parte da forma de se atuar. E a mesma coisa as defesas. Em nenhum momento o Sérgio Moro teve um contato indevido com o Ministério Público. Há uma ingenuidade de achar que Ministério Público, advogados e juízes, policiais, membros da Receita não se conversam. Se conversam. Eita. Poxa, que pena. Conexão. Voltou. Voltou, mas voltou a cair. Voltou, mas não voltou. Voltou? Voltou? O senhor me escuta, procurador? Hoje nós estamos com dificuldade. Vamos lá. Procurador, será que o senhor está hackeado? Não, eu acredito que eu esteja, porque eu uso, infelizmente, o meu celular. E eu estou recebendo uma série de telefonemas, eu acho que esse é o problema. É por isso. Procurador, o senhor vai ouvir agora a pergunta da Paulinha, eu não sei se é da própria Paulinha ou se a Paulinha vai pegar alguma pergunta da nossa audiência. Tem algumas perguntas aqui, muitas perguntando a respeito de partidarismo, se protege um partido, falaram do PSDB de São Paulo, perguntaram bastante sobre isso aqui e também sobre a questão do dinheiro recuperado, quanto dinheiro já foi recuperado, se algum caso for cancelado, o que acontece com o dinheiro, as pessoas têm bastante dúvida em relação a isso. Primeiro, essa é uma das deformações maiores que eu vejo a nível de informação. Uma manipulação indevida. Realmente, a Lava Jato inicia como uma investigação sobre uma diretoria da Petrobras, colocada lá pelo Partido Progressista e endossada pelo Partido dos Trabalhadores. A partir daí, ela evolui dentro da Petrobras, chegamos a outras diretorias, outros partidos e todo um esquema dentro do governo federal. A princípio, nós éramos, no meu caso, procuradores da República e investigávamos crimes federais. Mas, ao longo das investigações, foram aparecendo inúmeros outros crimes nas esferas estaduais e municipais. Existe no Brasil uma corrida pela corrupção. Se você não está no governo federal, você corre para alcançar dinheiro ilícito também nos estados e municípios. Se não fosse a Lava Jato, não teria sido descoberto os crimes envolvendo Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, Arco Metropolitano, Olimpíadas, estádios da Copa, e no caso do PSDB de São Paulo, se não fosse o acordo do Ministério Público, nós não teríamos nada a respeito do anel rodoviário e obras do metrô. Tudo o que está acontecendo hoje decorre de investigações feitas, iniciadas em Curitiba e reveladas por Curitiba. Infelizmente, ao longo dos últimos 2, 3 anos, nós tivemos diversos problemas com decisões judiciais que foram retirando operações, transferindo para a Justiça Eleitoral, alguns casos, para outros estados, outros casos, especialmente em relação justamente a estes partidos. Mas essa decisão não foi tomada pela Lava Jato. Foi tomada especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem deve responder pelos atrasos nas investigações. Muito bem, deixa eu agradecer aqui mais uma vez a participação do procurador Carlos Fernando. Procurador, a gente sabe muito bem que a sua agenda é concorridíssima e que o senhor tem um compromisso agora às 11 horas da manhã. E em respeito a ele, a gente encerra a entrevista agora, mas com os nossos agradecimentos e deixando a porta aberta aqui para uma volta bem próxima e bem breve aqui do senhor ao Morning Show. Valeu! Agradeço e desculpe os problemas. Imagina.